Bom dia, senhores telespectadores, aqui do nosso estúdio da TV Espírita. Queríamos dizer algumas palavras a todos vós, a propósito desta crise, podemos assim dizer, que graça aí por toda a parte, no mundo absolutamente voltado para a parte materialista, distante daquilo que é a profundidade da vida espiritual. Há muitos anos, recordo-me na minha juventude, de estudar alguns investigadores na área da guerra, na área da política, particularmente Clausewitz, que dizia que a guerra é a política por outros meios, o exercício da política por outros meios. E realmente era uma época em que a guerra conhecida era a guerra das armas, a guerra já ultrapassando largamente a fase da guerra da espada, da guerra dos canhangulos, depois das armas, enfim, mais ou menos manuais e pessoais, e passaram à guerra depois, na guerra das grandes concentrações explosivas e depois, já nos finais da Segunda Guerra Mundial, à guerra atómica ou à guerra baseada na cisão nuclear. Os homens sempre fomos assim, sempre aproveitamos as grandes descobertas que podiam ser benéficas para a humanidade, para utilizar num mau sentido, para utilizar nas coisas más. Eu recordo-me, por exemplo, dos anos 50, a entrar já nos anos 60, que os grandes países, as grandes potências, estudavam já a forma de utilizar uma coisa que era novidade naquela época, que era o desdobramento. Estávamos numa altura da transmissão do pensamento, estávamos numa altura em que as dificuldades de comunicação submarina para a superfície da Terra eram muito difíceis e, portanto, aquela questão da possibilidade de, através do pensamento, nós comunicarmos à distância, levou a estudos mais profundos a propósito do desdobramento que nunca ninguém quis absolutamente comprovar, que era o desdobramento do espírito, do corpo e a sua deslocação para distâncias mais ou menos longas. Era uma época em que as nações, as potências, as grandes potências, procuraram fazer espionagem através do desdobramento do espírito e de visitar, enfim, as grandes organizações militares, as grandes instalações militares e tentarem descobrir aquilo que os outros tinham a mais ou que iniciava a necessidade de também buscarem esse potencial, esse poder. E data dessa época o exercício de formas diversas da guerra e, naturalmente, que foi despontando a guerra biológica, foi despontando a guerra química e a guerra nuclear, que estava já numa fase adiantada com as bombas de Hiroshima e Nagasaki, que depois tiveram um desenvolvimento exponencial e que chegaram aos nossos dias com um potencial de ordem perigoso que levou as potências a aquilo que é considerado mais ou menos o equilíbrio do terror. O equilíbrio do terror, a gente sabe que disparando uma arma a seguir contra quem disparasse surgiam duas ou três. E, portanto, houve essa história, mas nunca se perdeu a ideia da busca de conhecimentos para aplicar uma guerra terrível e uma guerra total, que era a guerra biológica. Eu faço questão de lembrar que, em termos de guerra nuclear, há a guerra, a bomba dos neutrões, que é uma coisa sofisticada, quer dizer, é uma bomba atómica, mas que só destrói vidas, não destrói os edifícios, não destrói o potencial, digamos assim, material, físico das grandes nações que, naturalmente, detêm esse potencial, esse poder. Pois bem, o desenvolvimento da guerra biológica continuou muito à custa do boato, da suposição, da imaginação. É claro que toda esta manipulação
genética que está a verificar, nos últimos 30 anos, talvez, provavelmente, da alteração genética das sementes, da alteração dos produtos agrícolas, também não podia deixar de não avançar para aquilo que as grandes potências, vamos imaginar, admitir, meramente por hipótese, poderiam fazer no âmbito da manipulação virótica, na manipulação dos vírus. E dizem algumas inteligências, não é, mais dedicadas a esse estudo, que nesta questão que hoje nós respiramos do Covid-19, que haverá aí muito da manipulação de um vírus que é conhecido há muitos anos, há muitas dezenas de anos, que é o coronavírus. O coronavírus já é conhecido, já há produtos de desinfecção global ou total, digamos assim, de vários vírus, inclusivamente o coronavírus. Simplesmente este agora vieram a revelar mais ou menos que é um vírus modificado, um vírus alterado, geneticamente alterado. E nós, enfim, somos confrontados, muitas vezes as potências até acabam por rebentar a castanha na boca, como costuma dizer, e as grandes tragédias, as grandes massas, ou massificação, digamos assim, da ação bioquímica ou biológica, acabam por estourar nas mãos e muitas vezes até criar situações dramáticas para os povos que dirigem ou que deviam dirigir, porque materialmente mandam, dominam, escravizam, subjugam, mas deveria ser um governo para o povo e com o povo e sempre na direção do bem-estar do povo. É claro que desembocamos nesta fase grave, com certeza que é grave, não vamos iludir-nos, é grave, porque, embora seja, de uma forma simplista, seja uma gripe, mas já se dizia há muitos anos, em relação à gripe, que a gripe pode ser tratada com medicamentos em 30 dias e sem medicamentos em 31, porque realmente é muito difícil encontrar um antídoto para a cura da gripe. Nós não devemos falar, por exemplo, quantas pessoas morrem de gripe normal nos países, quantas pessoas morrem nesses grandes países que têm milhares agora de mortes no âmbito deste Covid-19, quantos morrem de gripe por dia. Em Portugal, que ainda, felizmente, ainda não tivemos nenhum caso neste momento de morte pelo Covid-19, nós não sabemos quantos morrem de gripe por dia, gripe normal, e há indícios de que, por exemplo, pelo menos 13 portugueses morrem de gripe por dia. E contabilizando ao fim do ano, vejam quantos são. É um número bastante elevado. Como também ninguém fala quantas pessoas com o cancro morrem por ano em Portugal, quando se supõe que entre 25 mil ou à volta de 25 mil portugueses morrem com o cancro todos os anos. E, portanto, tudo isto acaba por ser inflacionado em determinada informação, mas o que não invalida que nós não tínhamos que tomar precauções, não tínhamos que tomar medidas no sentido de o vírus não nos controlar, mas sermos nós a controlar o vírus. E neste particular, nós aproveitamos aqui na nossa associação para suspender as nossas atividades por um período de 15 dias, pelo menos. Vamos ver a evolução da situação social, da situação pública e teremos que estar sempre de acordo com aquilo que as autoridades sanitárias, com as autoridades de saúde venham a determinar, mas nós optamos por, preventivamente, suspender as nossas atividades. Não há nenhum pânico, não há nenhuma comunicação do mundo espiritual. As comunicações que temos, as informações que temos do mundo espiritual são muito simples. Prevenir e evitar determinadas situações que provoquem o contágio. E foi isso que nós olhamos e é isso que nós convidamos a todos a pensar e a refletir. Trata-se meramente de medidas preventivas para evitar que haja contágio. Nós temos na nossa associação dezenas e dezenas e dezenas de frequentadores, assíduos até, semanais, que vêm das zonas que neste momento estão identificadas como zonas de casos positivos no domínio desta virose que graça no país e que graça em toda a Europa e praticamente em todo o mundo. Por isso, a Organização Mundial de Saúde está definido como uma pandemia global. E então nós temos que ter precaução na defesa daqueles que, não sendo de zonas afetadas ou atingidas por esta situação, mas que evitem que haja contacto
próximo entre aqueles que vêm de zonas afetadas e aqueles que estão em zonas não afetadas. E foi nessa circunstância, nessa predisposição que nós tomamos esta medida. Não há nenhum pânico, não há ninguém que nos disse, que nos contou que ia haver uma crise, que ia haver isto, que ia haver aquilo, mas é evidente que Deus aproveita-se dos atrasos, das manipulações, dos erros dos homens para, muitas vezes, prover e, de alguma forma, fazer com que as pessoas que têm karmas na sua vida, que têm resgates com o passado, que têm resgates com as suas dívidas, paguem as suas dívidas e, portanto, nós acreditamos que, de facto, aqueles a quem chegar a hora para partirem, para regressarem ao mundo espiritual, chegará. Aqueles a quem não tiver chegado a hora para isso, não chegou agora, não partirão dessa forma. E, portanto, temos que acreditar que, de facto, há toda uma intervenção do mundo espiritual. Se, por um lado, e aliás, Allan Kardec, na codificação, fala muitas vezes na questão da guerra, na questão dos soldados, na questão, até para apresentar exemplos de doação e dedicação, também é verdade que lá consta que, de facto, estas catástrofes, digamos assim, naturais ou as catástrofes provocadas pelos homens podem servir ou podem ser utilizadas para permitir o resgate das nossas faltas, o resgate dos nossos problemas do passado. E, portanto, temos que aceitar isso. Por outro lado, nós sabemos que o mundo espiritual promove asepsias nas regiões, nas zonas, perdão, nos ambientes, nas instalações onde há trabalho espiritual de ajuda, de socorro. Mas é evidente que, como é preciso prevenir, porque há investidas as tarefas e, portanto, podem utilizar-se da imprevidência e da irresponsabilidade de muitos terrenos e causar algumas perturbações. E, portanto, nós sabemos, temos confiança nos nossos protetores, nos nossos guias, nos nossos orientadores, mas nada como fazemos a nossa parte, então temos que prevenir as situações que possam decorrer da nossa imprevidência. Queria ressaltar ainda que é uma prova evidente o que está a acontecer do materialismo que graça por toda a humanidade. Não se nota hoje nenhuma reflexão espiritual, nenhuma reflexão espiritualista sobre as tragédias, sobre as grandes catástrofes que abaladem o mundo. É como se tivéssemos a religião de fim de semana, a religião do descanso. Toda a semana é um fartar de vilanagem, perdoe-se-me a referência, e ao fim de semana, como santidade absoluta, de mãos postas, lá vão as pessoas às suas celebrações religiosas e tal, como se fossem santos, não passando santos de pau carunchudo, como se dizia antigamente, não fazem tudo e mais alguma coisa, às vezes para prejudicar o próximo, e depois em meia hora, ou 3/4 de hora, ou 1/4 de hora, acabam por se querer mostrar como santos, como pessoas, enfim, inocentes, ingênuas e boas. Temos que refletir sobre tudo isto e é isso que nós pedimos, enquanto espíritas, que aqueles que nos seguem na televisão, aqueles que nos acompanham, que reflitam sobre isso e que colaborem com as autoridades e que cumpram as orientações que são dadas, porque são orientações no sentido de prevenir os nossos problemas que possam surgir deste contágio, que pode ser um contágio generalizado. Claro que não vai morrer toda a gente, não pensamos nisso, Deus não vai permitir que isso aconteça, mas certamente para aqueles a quem tiver chegado a hora de saldarem as suas dívidas para com a lei, terão que partir necessariamente. Queríamos ainda dizer que no âmbito da nossa associação nós iremos continuar, quer à segunda, quer à sexta-feira, a fazer passar palestras ou programas relacionados com a espiritualidade. Tanto quanto possível, procuraremos fazer em direto também, online, bem entendido, palestras normais. É isso que vamos fazer. E, portanto, estejam sossegados, estejam descansados, sintonizem com a TV Espírita, porque aí estaremos nós para transmitir as nossas mensagens de serenidade, de paz e de esperança. Que Deus a todos nos abençoe e boa noite a todos, até ou bom dia, conforme a hora que nos escutarem, e até uma próxima oportunidade.